Obrigado, Teresa. A gente às vezes cria uma certa ansiedade na pessoa que vai falar a seguir. Não precisava de tanto. E, aliás, eu quase que dizia, continua, Teresa, que já vais avançar no trabalho. Então, quero dizer que fui muito bem tratado pela Teresa e por todo o staff, que agradecer à professora Sónia o convite para estar aqui convosco, é um prazer. Ontem ouvi dizer que esta iniciativa já está na 20ª, há 20 anos que estáis nisto. Quer os antigos, quer os novos timoneiros, muitos parabéns. Também ontem alguém dizia que quando as ideias são boas e as instituições também, as pessoas passam e as coisas ficam, não é? E, portanto, é um prazer estar convosco. Muito obrigado. Só não foi dito aqui que eu sou formado pelo Porto. Fui formado e fiz doutorado no Porto, só depois é que fui para o Minho. E também uma coisa que é muito importante, eu já estou aposentado, já estou jubilado. Por isso eu agora começo a falar para os outros, porque no meu tempo, se eu fosse a falar, perguntavam com que direito eu podia falar daquilo que eu às vezes tenho muita dificuldade em fazer, ok? Bom, foi dito aqui, e é isso que eu vou fazer convosco, sobretudo refletir. Ontem estive aqui da parte da manhã e apercebi-me, de facto, da riqueza de trabalhos, da riqueza de experiências que decorrem, e vou tentar, de alguma forma, de vez em quando, daqui a um bocadinho parece aquele patinho Bom, obrigado. Tentar recuperar parte disso para nestas reflexões. Embora haja muita ciência já feita nesta área, os dados também não são assim tão claros, tão evidentes, tão diretos. O que quer dizer que às vezes suscita em nós um questionamento. E é nesse sentido a minha intervenção, não é? Se às vezes parece ser um bocado categórico, perdoai-me, porque não, nestas coisas muitas vezes a sensibilidade é muito importante, não é? E por isso a tónica vai ser sobretudo refletir de facto em torno de duas questões. Quando eu fui convidado, foi através do telefonema que nós mais ou menos acertámos logo o título. Porque se fala hoje, porque é importante as instituições, porque é que a Academia hoje está tão preocupada com a questão da inovação pedagógica e também ficar apenas pelas preocupações, acho que não era adequado. Um segundo ponto é como é que nós podemos implementar, diríamos, que ingredientes, que condicionantes tomarem atenção na implementação, ou diríamos nós, na viabilização de métodos de ensino mais. Escolhi aqui algumas das justificações possíveis, algumas das razões possíveis porque é que falamos hoje mais porque é que introduzimos mais este tema na nossa agenda, o tema da inovação pedagógica. Também é importante controlar um bocado, porque já me disseram que convinha respeitar o tempo, né? E então escolhi aqui 5 razões, são aquelas que estão mais badaladas, né? Provavelmente outras também podem existir, mas também por vezes fazem interação com estas 5. E depois, num segundo momento, também já foi aqui feito referência pela doutora Teresa, um bocado a responsabilidade da instituição, a responsabilidade dos professores e também a responsabilidade dos estudantes, não é? É difícil fazermos, nós, inovação pedagógica se não tivermos também, do outro lado, estudantes empenhados, interessados em aprender, não é? Então, para esta primeira parte, não é? Um dos problemas que faz emergir a necessidade de nos preocuparmos é que esta aqui está pequenina, aquela está grande, mas tenho alguma dificuldade. Vou ver se, desculpem lá, mas quando uma pessoa não acerta bem de início, depois passa o tempo aqui a andar para trás e para a frente. Bom, mas há aqui um problema que é o seguinte, não é? Houve uma expansão, não é? E achamos interessante esta expansão, viabiliza, democratiza o acesso, não é? Mas as instituições não podem ficar apenas cumprindo este desafio, não é? Não importa, ou melhor, importa, mas não é suficiente acolher mais estudantes. Importa
acolhê-los e assegurar-lhes condições de aprendizagem e de sucesso, né? E eu penso que esta é uma das razões por que hoje se fala de inovação pedagógica, né? Há taxas de insucesso, há taxas de abandono, há, diríamos nós, um certo desperdício, se quisermos, para entrar às vezes numa linguagem um bocado mais mercantilista, que também aparece por vezes, não é? E nesse sentido se questiona em que medida é que o ensino, não é capaz de mobilizar os estudantes e promover a sua adaptação, o seu sucesso, o seu desenvolvimento, não é? No contexto do ensino superior. Portanto, temos hoje, e eu diria, ainda vamos ter mais diversidade de públicos, não é? Se nós formos à escola básica, à escola secundária, nós encontramos ainda hoje uma diversidade muito maior e, tendencialmente, esses estudantes, ao concluir o 12º ano, uma das vias que vão ter é o ensino superior. Reparem, neste gráfico da OCDE, um relatório de 22, portanto, recente, entre 2015, ano letivo 2015 e 2016, e 2020, 2021, neste espaço, né, o ensino superior em Portugal aumentou 18% o número de estudantes. Deixa-me ver se eu consigo acertar com esta coisinha. Onde é que está Portugal? Está aqui. Né? Houve um aumento de 17,7% de estudantes no ensino superior. E este aumento é essencialmente feito a nível do sistema público, seja o universitário, seja o politécnico. Portanto, nós estamos ainda hoje, no fundo, a ampliar, aumentar a nossa capacidade de absorção e diríamos nós, esta absorção é muito relevante, é muito interessante para os jovens, para a família, para a sociedade, para todos, mas traz-nos aqui, de facto, o desafio desta diversidade. Chegam hoje estudantes com algumas necessidades educativas, por exemplo. E muitas vezes estes estudantes no básico e no secundário têm processos, têm atendimentos específicos. Não há essa transposição disso para o ensino superior. Este é um desafio que nós temos, apesar de, há vários anos, ter criado uma rede de suporte a esses estudantes. Não é? Temos estudantes, enfim, falando outras línguas, com outras culturas, enfim, há uma diversidade grande, não é? Temos estudantes que chegam ao ensino superior sem grande clareza de projetos vocacionais. Alguns ainda não sabem bem se é naquele curso que vão ficar. Alguns também foram colocados naquilo que não pensavam. Não é? O CIPES publicou alguns trabalhos nesta área, aliás, com uns temas até interessantes, que é as ondas sucessivas de insatisfação dos estudantes, que é quem não entra no curso A vai ocupar as vagas do que está no curso B, os que estavam a pensar no curso B vão ter que ocupar as da C, anda aqui, diríamos nós, um corrupio de estudantes que chegam ao ensino superior não se identificando verdadeiramente com o curso e às vezes até com a própria instituição. Portanto, há estudantes que estão ainda num processo de moratória. Quando nós queremos dizer que a inovação pedagógica pressupõe o trabalho do estudante, métodos ativos centrados no estudante, a gente pergunta onde é que ele está, não é? Ou qual é o grau de motivação, de empenho, não é? Nós temos às vezes estudantes que chegam com baixas expectativas, não é? Os meus amigos também entraram, não trazem grandes aspirações. Gente, o ensino superior coloca-lhes desafios, e ainda bem que lhes coloca, é a missão do ensino superior, né? Coloca exigências. Esses estudantes não estão mobilizados motivacionalmente para enfrentar esses desafios. Né? Há estudantes que vêm de meios socioculturais que não tiveram esta experiência. Aliás, chama-se às vezes estudantes de primeira geração, aqueles estudantes que na família são os primeiros a ingressar. Muitas vezes a cultura, a imagem que tem do ensino superior, bem, aparece aí às vezes até alguns com expectativas demasiado elevadas, que também não é muito positivo, não é? Pensam que vão encontrar os amigos que nunca tiveram, os professores, investigadores, laboratórios, espaço, e chegam e dizem, não era bem isto que eu estava a contar, isto não me está a sair nada bem, e a frustração às vezes é um primeiro passo para começarem a pensar muito cedo, dizer, será que eu estou aqui, é nisto que eu vou ficar? E às vezes começam a aparecer as primeiras intenções, ou de mudança, ou de abandono, e portanto, diríamos nós, querendo nós ter os estudantes altamente empenhados, e ontem falava-se nisso, na questão de pôr o estudante motivado, interagir com o professor, interagir com os colegas, às vezes diríamos nós, este desfazamento entre expectativas, entre
aspirações, acaba... Temos alguns estudantes que nos chegam com poucos recursos pessoais. Nós apelamos, nestas novas pedagogias, a uma certa autonomia do estudante. Né? Alguns estudantes não trazem esses níveis de autonomia adquiridos. Né? Alguns deles não trazem sequer bases de conhecimentos para certo nível de exigência em algumas línguas, em alguma física, em alguma química, em alguma matemática. Por vezes são apontadas essas áreas em que os estudantes podem não trazer. Trazem às vezes uma coisa também que complica-lhes um bocado a vida, que é, têm um pensamento muito dualista, muito absolutista, não é? Ou é sim ou é não. Quando o professor começa a divagar, eles dizem, mas qual é, no fundo, o fio condutor disto? E muitas vezes, em muitas áreas, não é, as coisas não são tão taxativas. E esta é uma dificuldade que alguns estudantes têm, porque trazem um pensamento muito marcado por esta pouca reflexividade. Não é? Então, mais uma vez, estamos a receber estudantes muito heterogéneos, não é? Muito diversificados, estudantes às vezes com alguns recursos não suficientes para os desafios, e temos aqui uma responsabilidade, que é como é que nós nos organizamos, como é que nós nos mobilizamos para, com os estudantes que nós estamos a receber, porque nós estamos a recebê-los, como é que nós criamos condições para os envolver e para assegurar o sucesso nas suas aprendizagens. Um segundo fator que intervém aqui é esta mudança de perspectiva, no fundo. Acho que falámos hoje muito o ensino superior enquanto, diríamos nós, uma possibilidade de aumentar a empregabilidade, se não for mesmo o emprego, pelo menos competências de empregabilidade nos diplomados. Portanto, esse é um discurso que está hoje muito presente, não é? E também a questão da relevância hoje atribuída às competências, que não só às competências estritamente curriculares ou académicas. Este é um discurso que está hoje muito presente, no fundo, e faz-nos pensar na melhor forma de como é que nós podemos desenvolver essas competências e como é que nós podemos desenvolver, no fundo, no estudante, esta adaptação ao mercado de trabalho, que também é um mercado de trabalho muito imprevisível, muito turbulento, muito... E eu diria que isto faz-nos pensar qual é o tipo de ensino que nós fazemos. Uma coisa é certa, aquele ensino magistral que a gente fazia, né? Trabalhado muitas vezes com os alunos que estão aqui à frente e esquecendo-nos um pouco dos que estão lá atrás, porque também, se eles vão lá para trás, às vezes isso significa alguma coisa da parte deles. No fundo, nós vimos que esse ensino hoje não é aquilo que melhor responde a estes dois desafios que a sociedade nos está a colocar, não é? Alguns autores falam mesmo numa qualidade diferenciada dos conhecimentos, no fundo. Os conhecimentos mais clássicos que nós trabalhámos eram os conhecimentos mais declarativos, factuais. Não é? Era um conhecimento, diríamos nós, muito feito, não é? Muito assumido. Não é? Mas esse conhecimento hoje até podemos dizer que existe noutras formas de acesso, que não a sala de aula, não é? E que mais importante é ter um conhecimento sobre como trabalhar com esse conhecimento, com essa informação, portanto, um conhecimento mais procedimental, mais processual, e até um conhecimento dito mais condicional, no sentido de que aquele conhecimento vale numa certas circunstâncias, numa certas condições, com certas variáveis. Lá vamos nós bater naquele ceguinho do problema do pensamento menos reflexivo que às vezes os estudantes têm, mas que é essencial que eles adquiram este conhecimento de nível superior, não é? Um conhecimento trabalhado, um conhecimento condicionado, diríamos nós, às circunstâncias, às condições, às variáveis que estão. E, portanto, nós podemos dizer que estas competências, esta questão da empregabilidade nos remete para um ensino menos magistral e para situações mais práticas, não é? Sobretudo procurando desenvolver conhecimentos, não apropriação de informação, não é? E diríamos nós, o desenvolvimento de competências. Eu trouxe este é um relatório do Fórum Mundial da Economia, se quisermos, e ele é um relatório agora de janeiro deste ano. Não é? E se nós formos, este é um relatório que é feito em cima de empregadores, não é? E
que tipo de competências eles querem para os seus colaboradores, ou que desejam os empregadores dos seus, não é? E depois temos aqui uma percentagem de respostas, não é? Vamos ficarmos aqui mais ou menos por aquelas que estão em torno dos 50%, não é? Ver se eu consigo ver. Pensamento analítico, às vezes também chama pensamento crítico, enfim. Depois, resiliência, liderança, pensamento criativo, motivação, literacia tecnológica, empatia, curiosidade, enfim. Estamos aqui, ontem falávamos daquilo aqui, em 11º aparece a inteligência artificial e o Big Data, não é? Também emergindo já em 45% das respostas por parte dos empregadores. No fundo, o que nós estamos aqui, de facto, a ver é a valorização progressiva destas chamadas competências transversais e diríamos nós, que a questão da inovação pedagógica também assenta bastante na preocupação em o estudante poder desenvolver estas competências e não apenas as situações mais estritamente curriculares. A par, diríamos nós, desta tensão, deste desafio colocado, né, pelo mundo do trabalho, nomeadamente, pela sociedade e, em particular, pelo mundo, pelas empresas, no tecido económico, que seja, né, nós também temos, diríamos nós, algumas orientações vindas de organismos internacionais e algumas políticas nacionais, não é? As preocupações são sempre as mesmas, aumentar as taxas de retenção, permanência de estudantes, a conclusão das suas graduações. Portugal fez um trabalho nos últimos anos de redução disto. Nós às vezes temos a ideia de que continuamos com taxas muito elevadas, não é? As taxas têm reduzido, as taxas de insucesso e de abandono têm reduzido, felizmente, não é? A questão da empregabilidade, e depois alguma, diríamos nós, a transposição, ou diríamos nós, a indicação nesses documentos, em alguns desses documentos, dos direitos dos estudantes, dos direitos das famílias, um ensino de qualidade, no fundo, tornando-os um bocado os nossos clientes e também aqueles que eventualmente podem reivindicar determinado tipo de práticas de ensino, determinado tipo de vida institucional, não é? Fala-se aqui da Declaração de Bolonha enquanto, diríamos nós, um marco em mudanças que fizemos, no fundo, na organização do currículo, na organização das aprendizagens, papel central que os estudantes acabaram por assumir, não é? Temos os sistemas internos das nossas instituições, temos a agência, não é? Agora foi criado o CNIPS, deixa eu ver se eu acho que tinha aqui, não é? Este órgão garante a articulação, temos aqui uma recém é nomeada. Muitas felicidades, parabéns. A Sónia vai estar neste Conselho Nacional e é um prazer ver pessoas amigas e competentes neste órgão. Este órgão garante a articulação entre centros de excelência e inovação pedagógica, entidade que tutelam um setor e organismos representativos de estudantes, no sentido de promover, no sentido de promover práticas de inovação pedagógica, com vista ao combate ao abandono, à promoção do sucesso, à saúde e bem-estar das comunidades académicas. Hoje fala-se bastante desta área, um pouco também decorrendo da situação pandémica, mas enfim, tomamos consciência desta área, bem como, lá vem a questão, a empregabilidade futura dos diplomados, empregabilidade esta, ontem o professor Pedro Teixeira referia, nós não estamos aqui ao serviço mas convém estarmos atentos. O problema é que esta empregabilidade cada vez é mais imprevisível e, portanto, muitas vezes nós próprios temos que ir atrás de encontrar fios condutores nisso, não é? Bom, escolhi aqui um texto da Comissão Europeia, não é? A importância das competências, aqui um bocado a ênfase das competências cognitivas, não é? Depois um texto da OCDE, de novo, não é? E também um texto da Unesco, fazendo valer a necessidade de o nosso ensino, nossas práticas de ensino, trabalharem sobretudo competências que possam ser utilizadas pelas pessoas enquanto estudantes, mas também enquanto adultos e futuros profissionais. A questão das TIC também é incontornável hoje. A introdução das novas tecnologias e esta introdução também é um fator, diríamos nós, de alteração das práticas, não é? Há, diríamos nós,
possibilidades criadas, oportunidades criadas por estas plataformas em que nós organizamos o nosso ensino e que esperamos que os próprios estudantes também acedam no sentido de organizar as suas aprendizagens. Portanto, diríamos nós, não está aqui em causa, ontem também foi feita a referência, nomeadamente a proposta destes MOOCs, não é? Não estamos a pensar na substituição de professores, mas estamos a pensar em papéis diferentes, não é? O professor, tendo estas ferramentas disponíveis, tendo esta informação disponível, o professor pode fazer determinado tipo de aulas, determinado tipo de práticas, não é? E podemos dizer que isso pode ajudar. Pode ajudar quer em termos de recurso, mais numa lógica de conteúdos, de tarefas, quer também numa lógica de metodologias, nomeadamente as questões da gamificação, da aula invertida. Não é? Aqui neste relatório da Comissão Europeia, de facto, há aqui uma crença genuína do impacto positivo das tecnologias digitais. Não é? Acredita-se, por exemplo, que pode apoiar plenamente a agenda para uma educação e formação de alta qualidade e inclusiva. Pode facilitar uma aprendizagem mais personalizada, flexível, centrada no... Não é? A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa e envolvente para a aprendizagem colaborativa e criativa. Pode ajudar os alunos e educadores a aceder. Pode também permitir que a aprendizagem se realize para além das salas, não é? E dos horários das aulas, não é? Não é? Proporcionando maior liberdade, não é? Em relação às restrições físicas e de horário. Bom, esta é uma leitura otimista. Neste questionário feito por uns colegas daqui da Universidade de Espanha, não é? Eles questionaram os estudantes sobre a utilização que fazem das tecnologias digitais. Não é? E, de facto, hoje a vida do estudante está muito marcada por estas tecnologias. Não é? As interações sociais, a recolha de informação sobre áreas diversas, as interações familiares, enfim, as atividades académicas também, não é? Mas eles notam também já nas respostas dos estudantes alguns pontos que nos fazem também ponderar, não é? Esta linguagem, ou esta leitura que às vezes é feita de uma forma naif de que temos aqui, de facto, só aspectos positivos, não é? Eles dizem que notam em alguns estudantes, não é? Problemas emocionais, dependência, dispersão da atenção, superficialidade no seu pensamento. Pronto, são relatos que os próprios estudantes fazem nos questionários que foram aplicados. Não é? E, no fundo, o que eles dizem é há aspectos positivos, mas importa começar a cuidar um pouco de ter uma perspectiva crítica, ajudar os estudantes a ter uma certa perspectiva crítica da utilização destas ferramentas. Não é? Bom, a última justificação que eu trago aqui para abordar convosco tem a ver com esta mudança do conceito de aprendizagem. O que é aprendizagem? Não é? Não é? E temos aqui o contributo de algumas áreas científicas. Não é? Sobretudo, há aqui uma substituição, a partir dos anos 70, não é? do século passado, não é? Uma substituição daquela abordagem um pouco behaviorista, não é? Em que a aprendizagem era ou tu ias acumulando mais informação, coisas novas, vais acumulando, não é? Ou então vais substituindo umas pelas outras quando uma é um bocadinho mais completa que a outra, não é? E para uma leitura mais cognitiva ou construtivista, no fundo, substituir informação por significados, por conhecimento, por competências, não é? E eu diria que diríamos nós, esta concepção da aprendizagem faz-nos repensar as nossas práticas, ok? As práticas que tínhamos, as práticas que alguns de nós tivemos como referência nos professores que tivemos, no fundo, e que tendencialmente, como é um pouco estudado, a gente reproduz as práticas a que nós fomos sujeitos, não é? Mas que hoje, efetivamente, se está a alterar. No fundo, esta concepção de aprendizagem é bastante diferente e apela a práticas de ensino bastante diferentes. Nós não estamos a pretender que os nossos alunos acumulem informação. Nós não estamos preocupados se ele tem muito ou se tem pouco, isso hoje pode estar mais ou menos disponível. Nós estamos preocupados com competências, com conhecimentos, e isso é de nível superior, isso pressupõe um ensino diferenciado, no fundo. Uma ideia de um autor, Biggs, eu não sei bem os termos que ele usa, é
aquilo que o aluno aprende é mais determinado por aquilo que o aluno faz do que por aquilo que faz o professor. E diz ele, embora o professor seja importante. Mas esta é uma realidade que nós temos quando queremos falar de inovação pedagógica. Quais são os alunos que nós temos, que preparação os alunos têm para esta nova responsabilidade. Porque nós falamos às vezes bastante de formação de professores. A pergunta é o que é que a instituição faz para, no fundo, capitalizar aquilo que são os recursos do estudante e desenvolver neles recursos para poderem assumir novas responsabilidades naquilo que nós pretendemos fazer com eles, não é? Portanto, esta ideia, aquilo que o aluno aprende é mais determinado por aquilo que o aluno faz do que por aquilo que faz o professor, levanta-nos, não nos tira responsabilidade das costas, logicamente, mas levanta-nos aqui também um olhar sobre que alunos temos e o que é que nós podemos fazer. Em alguns países existe o chamado semestre, o primeiro semestre, que é um semestre, às vezes, de nivelação de certas bases curriculares que eles não têm, métodos de trabalho que eles não têm, autonomia que não têm, uma série de competências que são necessárias, não é? Aqui em Portugal nós fazemos um pouco a ideia de que se ele vem, traz, se ele vem é porque escolheu, ainda temos às vezes certas dificuldades em pensar que eventualmente vale a pena, num primeiro semestre, darmos alguma atenção ao desenvolvimento dos recursos que os estudantes trazem para, no fundo, aumentar o seu nível de autonomia, o seu trabalho de grupo, para poderem enfrentar os desafios que nós temos. Há aqui uma ideia, eu sei que apanhei isto em qualquer sítio, mas não sei localizar, que dizem que em função deste trabalho que o aluno faz, assim, o aproveitamento que ele faz desse trabalho, não é? E se ele se limita a ouvir o professor, ele retém pouco. 5%, né? E às vezes é aqueles primeiros 15 minutos, 20 minutos que a partir daí ele já está pensando noutras coisas, não é? Tendencialmente pode acontecer uma certa dificuldade de permanência da atenção, não é? E claro, se nós pensarmos em métodos mais ativos em que a gente põe o aluno a aplicar, a praticar, a discutir com os colegas, é evidente que nós aumentamos exponencialmente aquilo que são as aquisições, né, em termos de conhecimento, em termos de competências por parte dos nossos estudantes. Como eu vos disse, eu pus isto em letra pequena, porque eu não sei onde é que apanhei isto, né? Mas sei que ouvi isto, sei que li isto, e, portanto, pelo menos aqui dá um pouco a ideia de que trabalho do aluno, mas este trabalho também tem qualidade diferente e em função desse tipo de trabalho que ele faz, assim os resultados são. Ontem foi feita uma referência, eu também aqui destaco, pelo professor Pedro Teixeira, que era a questão ensino-aprendizagem-avaliação. Né? A avaliação é um dos aspectos que nós temos que também dar bastante atenção. Não é? Se nós não queremos alunos a trabalhar sazonalmente nas nossas unidades curriculares, isto é, trabalharem numa parte final do semestre ou no final do ano, nós temos que tentar encontrar formas de os implicar num processo de avaliação mais contínua, mais personalizada, não é? Recorrendo às vezes a diferentes procedimentos, muitas vezes recorrendo à recolha de material, à apropriação progressiva e à catalogação e manipulação desse material, tipo portfólio, ao exercício de autoavaliação, hoje aparece bastante utilizado este exercício enquanto uma das competências estruturantes quase da autonomia da pessoa, não é? Do juízo crítico da pessoa, de um cidadão participativo que também é autocrítico. Né? E eles reforçam muito os espaços que nós criamos aos estudantes de autoavaliação, não é? Como uma situação de ensino, aprendizagem e avaliação que traz, diríamos nós, tem repercussões positivas naquilo que nós pretendemos em termos de desenvolvimento de algumas competências. Vou passar à segunda parte, alguma operacionalização. A investigação mostra, né, que metodologias mais ativas, centradas nos estudantes, são mais eficientes. Portanto, é esta, diríamos nós, algo incontornável da investigação.
E aparece, portanto, teríamos nós, ontem ouvimos, eu só tive cá, infelizmente só tive da parte da manhã, estava com um problema de frio, e eu fiz uma intervenção, os ossos e os músculos estavam a ficar todos em pano, e eu tive que me refugiar, mas eu imagino que da tarde continuaram a haver comunicações interessantes, não é? Que davam exemplos de práticas ativas, não é? As aprendizagens baseadas em muita coisa, também aqui às vezes aparecem termos novos, não é? Às vezes é uma forma também dos académicos se projetarem em algum outro trabalho ou em alguma outra publicação, baseada em projetos, em problemas, nos desafios, nas questões, no trabalho de equipa, não é? Depois algumas formas também, portanto, nós ontem ouvimos falar um pouco destas portanto, são exemplos concretos, não é? A questão que ontem aqui foi colocada também pelo professor Pedro Teixeira é, mas qual é a intencionalidade disto, não é? Estaremos nós a pensar que, quando eu fui fazer agora uma prótese, aquilo cheirava lá a osso queimado, cheirava, e aquilo fez-me lembrar uma oficina, não é? Isto não é bem uma oficina, a gente não anda aqui a entarrachar, vamos agora para o Problem-Based Learning, vamos aqui entarrachar, a enquadrar. Não, há aqui uma intencionalidade, e havia umas perguntas que o professor Pedro Teixeira referia que são essenciais aqui. É? Quem são os alunos? Quem são? Não é? O que é que nós vamos... Como é que vamos fazer? Como é que vamos avaliar? Não é? Há aqui algumas perguntas que dizem a essência disto está na intencionalidade, está no pensar, e isto está muito trabalho, não é? Dizer, fiz um curso sobre isto, vou aplicar isto, quer dizer, vou entarrachar isto. Da certeza, vai ser um desastre para ele, um desastre para os alunos, vai ser, eu não acredito em novas pedagogias, ou no fim, vai dizer, prefiro voltar a... Não é? Então, há aqui, diríamos nós, alguns aspectos a cautelar. Nós precisamos que o estudante tenha um papel ativo. Não é? Não é o professor só a ter um papel ativo. O estudante tem que ter um papel ativo. E há aqui duas áreas. Uma área mais da personalidade, da motivação, não é? Do sentido da agência por parte do estudante. O estudante tem que estar particularmente implicado na sua aprendizagem. Tem que ter um estilo atribucional adequado. Não é estar sempre a dizer a matéria é difícil, o professor é chato. Não. Qual é o grau de esforço que eu tenho feito para fazer melhorar a minha prestação? Padrão de atribuição. O papel do esforço. Uma certa cultura do esforço. Dificilmente um estudante consegue ser bom estudante ou aprender se não trabalhar. Mas não vale a pena pensarmos que com umas maquinetas ou com uns programas as coisas vão lá. Não vão. Para isto que nós queremos fazer, isto não é a estratégia que o estudante tem que ter. Tem que ter um sentido de agência, um sentido de responsabilidade. Hoje fala-se muito desta... desenvolver no estudante esse sentido. Não é? É uma responsabilidade do professor, mas também é uma responsabilidade do aluno. Falámos aqui do processo de ensino, aprendizagem. Depois, a parte mais cognitiva também. Que tipo de tarefas? Não é? Tarefas para iniciar, tarefas para complexificar, tarefas para generalizar. Que tarefas nós podemos ter? Não é? Interligar conhecimentos, não é? Partir um pouco, às vezes, dos conhecimentos que os alunos têm para poder estruturar novos significados, não é? Conhecimentos novos. Ontem falou-se também bastante do peer learning, ou seja, das situações. É muito importante isso. Não é? É importante porque alguns estudantes chegam ao ensino superior com pouca rede de suporte social. A família está longe, falava-se ontem também, o colega que interveio apresentando aqueles 5, 10 minutos de uma experiência cultural, no fundo é uma possibilidade que se tem de poder trazer para a interação com os colegas, dados pessoais, porque a gente, muitas vezes os dados que a gente conhece é o gajo do cabelo alto, é o gajo do cabelo baixo, mas pouco mais se diz sobre aquela pessoa, no fundo são características físicas que apenas marcam, às vezes até depreciativamente, mas enfim, mas aquilo que nós estamos aqui a tentar ver é, e eu começo a aprender, a importância da aprendizagem em grupo, é porque é um espaço importante de confrontação, de posições, de conhecimentos, de leituras. Esta confrontação, chamada um pouco sociocognitiva, não é? É fundamental, quer na apropriação, quer muitas vezes para estreitar as relações. Não é? Alguns estudantes no primeiro ano estão ao fim do mês ainda a perguntar se vão ficar ou não, porque não têm amigos na instituição.
porque estão totalmente desinseridos, porque estão sem rede de suporte. Muitas vezes esse trabalho do grupo tem essa vantagem, é que permite uma proximidade maior entre os estudantes e ajuda. Então, eu diria, tem que haver intencionalidade por parte do professor e temos que tentar ter os estudantes do nosso lado para implementar estas metodologias mais ativas. Como? Aqui temos, diríamos nós, preocupações ao nível mais cognitivo, né? Como apresentar as tarefas no sentido de estruturar as aprendizagens sucessivas, como lidar com eles em termos de motivação, em termos, diríamos nós, de percepções de eficácia, de acreditarem em si mesmos e, sobretudo, acreditarem no papel importante que tem o esforço, o tempo que dedicam a. Falando de inovação, portanto, diríamos que aparecem aqui 4 pilares, no fundo, em síntese, vamos começando. O papel do docente, o papel do estudante, o papel do currículo, das atividades, o papel da instituição. Portanto, há aqui 4 pilares que têm que ser trabalhados melhor, que precisam de ser analisados, mobilizados no sentido, diríamos nós, desta inovação. Falando dos professores, não é? Com uma colega da Coruña fizemos um estudozinho muito simples, não é? Na Coruña, como nas nossas instituições, no fim do semestre o aluno avalia o ensino ministrado naquela disciplina, não é? E há lá uma pergunta que dizia: este professor ensinou-me a aprender, ou ajudou-me a aprender. E os estudantes pontuavam de 1 até 7. 1, 2 eram aqueles que não ajudavam nada, 6, 7 os que ajudavam muito, e nesse ano pedi-se à reitoria que nós pedíssemos aos alunos, foram 600 e tal alunos que foram mobilizados aí, que explicassem porque é que eles a uns davam 1 e 2, porque é que a outros davam 6 e 7. O que é que estava por detrás da resposta deles à pergunta, este professor, né? Que significa para o aluno que este professor o ajuda a aprender, né? E depois fizemos uma análise do conteúdo, não havia muita diversidade, né? Os estudantes também muitas vezes partilham entre si as razões e depois o que escrevem é aquilo que também mais ou menos está consensualizado entre eles, não é? Por exemplo, explicar bem, entende-se, preocupa-se, implica-se, geralmente aparece associado àqueles que recebiam a pontuação 6 e 7. Se confunde, não se entende, explica mal, não tem prática, lê o texto ou lê o PowerPoint, pouco interesse, aparece associado àqueles que justificavam o 1 e o 2. Não é? Então, no fundo, nós estamos aqui a tentar descobrir um bocadinho que professor é este, não é? Construir este professor através, diríamos, de incentivos, de formação, e aqui eu identificava 3 grandes áreas, não é? A área mais a competência científica, não é? O professor que coloca bons exercícios, desafios, dá bons exemplos, domina a matéria, estrutura as coisas de uma forma que mostra a sua excelência na área do conteúdo científico. Depois uma área mais pedagógica, não é? Define objetivos, expõe de forma clara, responde às dúvidas, cria uma atmosfera agradável, portanto, uma área mais. E depois uma área também dita mais interpessoal e pessoal. Algumas qualidades mais do foro da sua personalidade, no fundo, qualidades pessoais e relacionais. O seu entusiasmo, o respeito pelos alunos, a disponibilidade para a consulta, para ser incomodado ou atendido ou solicitado a sua ajuda para clarificar o que seja, atenção à diversidade sociocultural, enfim, diríamos nós que há aqui também algumas características mais do foro da pessoa, né, e das suas habilidades interpessoais que também aparecem. Diríamos nós que estas 3 habilidades acabam por ser requeridas bastante nestas novas formas de organizar o ensino e o estudante, de alguma maneira, está bastante atento às mesmas. De novo, o estudante, portanto, assumir também o papel de estudante, aquilo que às vezes a gente diz na gíria, como vestir a camisola, né? Vestir a camisola da Universidade do Porto, do curso em que está, da turma em que está, enfim, isso, quando o estudante veste essa camisola, meio caminho está andado, diz o professor, né? Geralmente esse é um estudante que a gente gosta de ter na sala de aula, porque é muito... é dócil na sua aprendizagem. Quando ele não veste a camisola, a gente tem mais dificuldade em interação. E também é verdade que nós interagimos melhor com aqueles que são dóceis, com aqueles que estão interessados, do que com aqueles que não
ok? Isto é um mecanismo que está mais que estudado. No fundo, a gente, ao sentir-se reforçado, a gente investe mais. A gente, não se sentindo reforçado, investe menos. E, portanto, mais uma vez, a preocupação é não deixarmos que alguns estudantes se percam no meio destas interações, não é? Terem abordagens mais profundas, mais autorreguladas na aprendizagem. Isto é, quando estão a aprender, terem processos cognitivos associados. Planificar esse momento, planificar as tarefas que têm que realizar, monitorizar como é que está a fazer, o que é que está a conseguir, avaliar no final. Portanto, diríamos nós que há aqui alguns processos cognitivos que nós temos que ajudar os alunos a desenvolver. Não é? A utilização de serviços de apoio. Ontem também uma das frases que a gente dizia era: estão aqui, sobretudo, os que já estão convertidos. Não é? Muitas vezes, os estudantes que mais precisam de serviços de apoio são aqueles que são mais refratários à utilização dos serviços de apoio que as instituições têm. Às vezes, os próprios professores terão que ter aqui algum papel de ajuda, no fundo, na sinalização destes apoios na aprendizagem, nos programas que existem de apoio à empregabilidade, à transição. Enfim, existe uma diversidade de serviços que hoje em dia as academias têm e nem sempre os estudantes rentabilizam isso no sentido daquilo que nós dizíamos, de terem mais autonomia e mais sentido de agência para enfrentar os desafios. Não é? Tens razão. Bom, gente, agora fiquei meio gago. Bom, ainda tenho três. Tu viste que faltavam, ainda tenho 3 slides. Bom, este eu diria que é o mais importante, que é o último. E eu acho que estamos aqui hoje porque a Universidade do Porto investe seriamente nisto, não é? Em criar, no fundo, unidades, criar um centro, criar o espaço para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Não é? Estes consórcios, estes centros que estão a ser criados, são polarizadores, diríamos nós, da mudança que nós pretendemos fazer. Trabalham as questões do desenvolvimento da própria instituição nesta área. Não é? Ontem falava-se muito, a Universidade também tem que assumir esta missão, esta responsabilidade, não a descurar face a outras, não é? O desenvolvimento do docente, profissional do docente, o desenvolvimento das suas competências, não é? Fazer investigação, partilhar esses dados, interagir com outros centros, com outras instituições a nível... Eu diria que é aquilo que se está agora a fazer e que queremos fazer mais. Desculpai lá esta parte mais atabalhoada da parte final e obrigado pela vossa atenção. Nós disponibilizamos depois os slides, não se preocupe. Agradecer ao professor Leandro. Temos ainda tempo para algumas perguntas, se calhar 3 minutos. Não sei se alguém terá alguma pergunta para o professor Leandro. Não sei se pode. Primeiro, queria agradecer muito e pedir desculpa pelo minuto final, mas agradecer imenso a reflexão que nos trouxe e que é tão necessária e é necessário revisitar essas reflexões regularmente, não é? Ou de vez em quando. A minha pergunta, depois da apresentação, vai parecer desnecessária. De qualquer das formas, eu gostaria de ouvir de novo o professor Leandro partilhar um pouco algo sobre, enfim, o tema que eu vou lançar, que é, muitas vezes fica-se com a ideia de que quando se fala de inovação no campo da educação, inovação pedagógica, estamos só a referir-nos ao processo de ensino-aprendizagem, ao ato de ensinar e aprender e à relação pedagógica entre o professor e o aluno. No entanto, quando se fala de inovação pedagógica, em sentido mais amplo,
estamos a falar de muito mais do que isto. Não é? Ontem também ouvimos isto do professor Pedro Teixeira e agora do professor Leandro também, que inclui desenhar e o desenho curricular do curso, ou da aula, ou da proposta de ensino. No fundo, quantas inovações estão dentro da inovação pedagógica? Basicamente é isto. Para não ficarmos muito circunscritos e fixados num sentido demasiado restritivo de inovação pedagógica. Obrigado, Sónia. Deixa-me, talvez voltando um bocado àquele slide das competências do próprio professor, não é? E no desenho do currículo, não é? Terem atenção à área científica, e se a área científica, por exemplo, a área científica da psicologia é uma área científica muito construída a partir da entrada no ensino superior, mas há outras áreas científicas que às vezes já têm vários anos de... Não é? Esta organização do currículo, tomando em atenção a área científica e o perfil do diplomado, é fundamental para podermos falar em inovação pedagógica. Eu diria, o termo inovação pedagógica é muito amplo. Claro que as pessoas mais ligadas à educação, mesmo à psicologia, não é? Elas enfatizam muito o processo. Enfatizam o processo, até porque elas também não sabem dos conteúdos, não é? Vamos ser... não dominam os conteúdos, mas dominam o processo, no fundo. E as correntes, as teorias que existem estão muito centradas na questão do processo. Como é que este processo pode ser agilizado, com que responsabilidades, com que intencionalidade e, tendencialmente, como é que se avalia os outputs desse processo. E, nesse sentido, algumas vezes até se cria aqui uma certa tensão entre os profissionais. Olha, lá vem este com as teorias virados para o processo, e eu estou mais preocupado, é que os estudantes têm poucos conhecimentos, chegaram ao ensino superior com rudimentos, alguns abandonaram a matemática relativamente cedo, outros não tiveram grandes professores, ou não tiveram grande investimento na área da física, escolheram aquilo que daria mais jeito para poderem aceder, às vezes não acedem, bom, enfim, eu diria que talvez... E quando vocês aqui na universidade criam este espaço, é um espaço plural, no fundo, a diversidade de práticas, atendendo um pouco ao tipo de alunos que têm, ao tipo de objetivos que têm, ao tipo de área científica que têm, e, bom, diríamos nós, fazendo essa diversificação. Há aqui, diríamos nós, alguns elementos comuns, a intencionalidade, o papel do aluno, mas, eu diria, não é suficiente para dizer que existe apenas uma leitura deste processo. Psicologia, ciências da educação, pedagogia, fazem uma leitura centrada no processo, e eu penso que há outras coisas que são essenciais ou muito importantes considerar. Não é? Dizem? Sim, isso... geralmente nestes consórcios aparecem pessoas com algumas sensibilidades e com algumas leituras complementares sobre a realidade e sobre o próprio processo de ensino-aprendizagem. Não sei se há mais alguma questão para o professor Leandro. Eu confesso que depois desta apresentação eu retive duas coisas muito importantes e deixo em jeito de provocação também aqui um bocadinho à instituição. Se não houver mais nenhuma pergunta... temos ali uma pergunta. Ali, não sei quem estava primeiro, confesso. Melhor falarem as duas. Eu não quero deixar de fazer a minha provocação. Ok. Bom, eu vou tentar ser rápida. A minha questão era... após esta exposição, eu senti aqui alguma falta, eventualmente, não sei, mas parece-me que isto pode ser relevante. Eu sinto que, e é muito importante falar destes temas, porque nós vamos começando, de alguma forma, a interiorizar e a comparar, não é, estas novas ideias com a nossa memória, não é? Portanto, a memória é algo, a memória ao nível emocional, dos comportamentos, da reprodução, não é? De práticas
que nós às vezes reproduzimos até automaticamente, sem grande reflexão, não é? Ou seja, até podemos ter aqui uma concepção teórica ou acreditarmos numa coisa, achamos que essa coisa está certa e deve ser dessa maneira, mas depois a prática acaba por reproduzir uma memória e é difícil, por isso é que é difícil a mudança, porque implica de facto muito diálogo, muita partilha, muito ouvir, não é? Muito comparar, uma certa consciência de si, que hoje em dia eu sinto que falta muito. Eu vejo isso por mim, não é? E também vejo refletido. A minha pergunta é, quando se fala de formação, e nomeadamente formação docente, pensa-se muito, ou então sou eu a pensar, pensa-se muito em, novamente, a transmissão de conteúdos e há muito pouco espaço na academia para partilha, simplesmente, não é? Nós vemos, por exemplo, este é um exemplo disso, de partilha, mas depois a conversa, o tempo para a conversa mais detalhada sobre propostas que são apresentadas é sempre muito pouco. O tempo para perguntas é sempre muito reduzido. Poder aqui aprofundar aquilo que os outros estão-nos a tentar transmitir e a sua experiência fica um bocadinho aquém. Não deverá haver mais espaços de diálogo, mais espaços de partilha desta maneira, não é? Sem um programa, mas simplesmente falar sobre, poder questionar, poder pedir mais explicações e mais detalhes. Não será isto também relevante? Peço desculpa pela... Acho que deste logo desta resposta, quer dizer, cada vez mais nós estamos a tentar que a instituição assuma esta área de missão, não é? E ao assumir esta área de missão tem que criar espaços, tem que reconhecer esses, tem que mudar algum espaço físico, tem que mudar algumas normas, tem que mudar alguns equipamentos, tem que fazer alguma... E aquilo que tu dizes, de facto, é o nosso trabalho muitas vezes solitário, não é? É totalmente diferente. Nós, quando estamos a pensar, por exemplo, em investigação, estamos sempre a pensar em redes. E até às vezes vamos atrás de pessoas noutro país para aumentar a visibilidade daquilo que nós... Na era do ensino nós estamos bastante sós, não é? Estamos bastante sós e eu estou convencido que as instituições, ao assumirem, não é? E o país, ao assumir esta área como uma área estratégica para o desenvolvimento do ensino superior, vai fazer um esforço maior de chamar os professores, mobilizar recursos para a sua formação, para o seu desenvolvimento profissional, né? Criar dinâmicas, incentivar dinâmicas, reconhecer esses esforços e essas mudanças naquilo que são as suas carreiras e aquilo que são as avaliações de desempenho. Eu estou convencido que nós estamos a dar passos muito interessantes a esse nível. Só em jeito de desafio, Alice, nós vamos lançar em breve um convite aos docentes a participarem nas nossas comunidades de aprendizagem pedagógicas, práticas, que são inseridas, é uma das atividades que nós temos no âmbito do Inove Norte, portanto, será certamente esse um momento para se juntarem aos colegas. Eu acredito que há movimentos espontâneos em toda a universidade e grupos docentes que, de forma que se automotivam e falta, de fato, de expressão e falta este debate público, que eu creio que é um bocadinho por aí que pretendes ir. Nós vamos ter, em breve, espero eu, não faço promessas, prognósticos não sou muito boa, vamos ter uma sala em Coronel Pacheco, onde está a Unidade de Inovação Educativa, portanto eu depois irei certamente fazer vários convites a que venham e participem, que criem também vocês próprios essas dinâmicas. Nós vamos ter o espaço disponível e esperamos depois também o mesmo possa ser usado para esse efeito. Eu disse que ia provocar, portanto é só para saberem que já estamos a trabalhar nisso. Havia uma questão do professor Pedro Teixeira, penso eu, não? Bom, o mais importante era agradecer ao professor Leandro pela sabedoria e pela sensatez da apresentação e agradecer muito. Há muitas coisas que eu acho que podíamos continuar a discutir se tivéssemos mais tempo, mas porque implicitamente acho que enfatizou muito a questão dos alunos do primeiro ano e eu agradeço também essa preocupação, porque de facto nós sabemos que é porventura um momento decisivo na integração e depois no sucesso académico dos estudantes. Eu queria, se calhar, pressioná-lo, se queria elaborar um bocadinho mais
nos casos que para nós podem ser mais desafiantes da Universidade do Porto, que é os estudantes não entraram nem em quarta, nem quinta, nem sexta opção, entraram em primeira opção, vêm do nível socioeconómico que em muitos casos está acima da média, não são primeira geração. Eu sei que há muitos que correspondem a isso, mas porventura a maioria não corresponde a nenhum desses aspectos e, no entanto, nós temos muitos desafios e, portanto, acho que ao alargar para outras dimensões, nomeadamente os recursos do estudante, eu acho que nos deu algumas pistas importantes e, por isso, em que medida o desafio não é maior quando os estudantes entraram em primeira opção, não vêm de um estrato socioeconómico desfavorecido, ou seja, não temos nenhuma dessas explicações que normalmente os docentes aceitariam como uma motivação adicional para se empenharem nesses estudantes e, no entanto, se não correspondem a nenhum desses aspectos, nós sentimos, bom, qual é a desculpa, qual é a justificação que o estudante tem, portanto, o problema é dele, o problema não é meu. Se não sente que isso pode ser um risco. Obrigadíssimo, Pedro. Deixa-me dizer, às vezes o estudante aparenta uma série de coisas, nem sempre isso está bem alicerçado. De alguma experiência que eu tive, aprofundando alunos que verbalizam certo tipo de patamar de recursos, algumas vezes é um discurso que não corresponde, não tem substrato, não tem... E eu diria que é necessário nós conhecermos cada vez mais os nossos estudantes. Não é? Às vezes as possibilidades que nós temos de os pôr a trabalhar em grupo é uma forma de eles socializarem um conjunto de aspectos relevantes para... Não é? Algumas vezes as metodologias de estudo que eles tiveram, não é? Foram metodologias muito para a retenção de informação, tiveram testes todos os sábados, eu não quero falar em casos, mas há escolas que dão testes todos os sábados, põem os professores ali mártires os sábados todos para ajudar os alunos a fazer testes para poderem ter médias para entrar no ensino superior. Eu estou a dizer é que às vezes temos estudantes que têm um discurso, têm expectativas, e nós vemos que até parece que são aqueles os mais, diríamos nós, aqueles que estão mais próximos de nós. E eu acho bom que a gente tenha essa expectativa positiva, que a gente, pelo menos, o primeiro contato é feito no sentido de os estimular a permanecer e a desenvolver isso, não é? Mas, por vezes, sentimos que isso não tem um substrato, não está alicerçado, não tem um raciocínio, não tem uma literacia, não tem... Quer dizer, vem de estratos sociais, mas o cálculo dele é baixo, a literacia é... Quer dizer, nem sempre. É evidente que isso, quando a gente diz que temos uma diversidade de estudantes, obriga-nos a ter uma certa atenção a essa diversidade, não é? E, sobretudo, estas fases iniciais em que os currículos muitas vezes estão organizados, de uma certa forma, no sentido de, enfim, do ramo científico que está em causa, no fundo, sei lá, é necessário ter fundamentos de matemática, fundamentos de física, mas se o estudante tem eventualmente lacunas a isso, tem problemas a nível cognitivo, num pensamento mais holístico, mais... Né? Às vezes, a meu ver, a estratégia é tentar conhecer os estudantes e tentar tomar essa variável na planificação que fazemos das aulas e das atividades que propomos. Mais uma vez, a ideia de... Eu sou do PBL até tem os dois, não é? Não é o encaixar, não é é tentar ver o que é que pode fazer mais ou menos sentido, não é? Quando o estudante tem características tão boas, é evidente que nos incentiva, não é? Que nos estimula, nos faz criar uma empatia maior com este estudante. Eu diria que nos desafia até a preparar mais as aulas e tudo mais. Por isso eu acho que seria positivo. Nem sempre, confesso, Pedro, que em algumas áreas, analisando o perfil socioeconómico, cultural dos estudantes, é bastante elevado, mas não significa que isso tenha repercussões naquilo que são os recursos necessários para os desafios que lhe colocamos. Há ali uma pergunta pendente que eu não posso deixar de também permitir que seja colocada. Eu peço desculpa, eu não estou a ser rigorosa como disse que ia ser, afinal tenho alguma flexibilidade, é bom. Bom dia. Eu venho da Faculdade de Arquitetura, onde sou docente, e onde há décadas
a prática de ensino é centrada nos alunos e onde os alunos têm uma participação ativa na construção do seu trabalho, dos projetos, tanto em cadeiras que são geralmente tidas como teóricas, como por exemplo História e Teoria, onde o trabalho tem sempre uma componente prática, de grupo ou individual, ou então em unidades curriculares como projeto, em que temos uma carga horária, por exemplo, de 12 horas, com 4 horas seguidas, 3 vezes por semana, em que temos uma ligação muito forte com o trabalho que se desenvolve na turma. Mas há um aspecto que eu gostava de ouvir, e era esta a minha pergunta, que é o problema dos inquéritos pedagógicos, que falou na sua intervenção, nomeadamente quando explicou, pediu para ser colocada uma explicação porque é que o aluno avaliava de uma forma ou outra. Uma das dificuldades que temos nesta prática, que aliás é pouco conhecida e divulgada na universidade, é o desajuste que existe entre o que se faz há dezenas de anos. Portanto, eu fui formado ainda já neste processo de relação professor-aluno e aquilo que são os inquéritos pedagógicos, que estão formatados para um tipo de ensino que não é aquele que praticamos. Portanto, há aqui um desajuste que faz quebrar aquilo que eu acho ser uma componente vital para percebermos o resultado do nosso trabalho, é perceber como é que ele é avaliado e que temos grande dificuldade em avaliá-lo com a formatação que temos dos inquéritos que não correspondem a esta prática de ensino. Ora bem, qualquer instrumento de avaliação é sempre um instrumento suscetível, diríamos nós, de uma margem de erro, não é? Eu não sou daqueles que digam que são instrumentos cientificamente que dão informação, não é? Que dão informação, que genericamente os estudantes refletem ali as oportunidades que tiveram, a relação que tiveram, os ganhos que tiveram ou não tiveram, não é? Eu acho que globalmente dão alguma informação interessante, mas para realidades concretas como aquela que o colega está a referir, eu acho que é necessário fazer uma avaliação porque o termómetro dá para nós vermos se temos temperatura no corpo, mas não dá para, enfim, saber se aquilo é um vírus ou se é uma... Ou seja, convém ver se o instrumento capta aquilo que nós... E isso só indo ao terreno, só indo fazendo uma avaliação. A percepção que a gente tem é que, mais uma vez, aquela ideia que veio da primeira questão, se nós nos centrarmos mais nas questões da relação, do espaço, talvez esses inquéritos sejam mais transversais aos vários cursos, aos vários anos, não é? Se forem eventualmente para aspectos mais técnicos, provavelmente não captam, porque são questionários feitos, nós, de banda larga, não é? E não dirigido, mas só aprofundando mesmo, só analisando e vendo essa situação. Eu tenho algum respeito, não é? Porque fiz parte de uma equipa reitoral que tentou manter isso contra a vontade dos docentes e conseguimos manter, não na base de dizer que isto era um instrumento cientificamente, mas no sentido que dava alguma informação e que essa informação poderia ser útil na organização das coisas. Muito obrigada. Agora vamos mesmo ter que terminar. Agradecer ao professor Leandro